fome da palavra de Deus. Esse é o tema da nossa meditação nesta noite abençoada. Nós vamos usar o texto de Amós, capítulo 8. Vamos abrir a nossa Bíblia em Amós, capítulo 8. Vamos ler dois versículos 11 e 12. Ouçamos o que diz o profeta Amós, há aproximadamente 2.770 anos atrás. E veja, amados, como parece que essa palavra, ela é contemporânea. Até parece que o profeta Amós estava falando para o ano 2022, para o século 21, quando na verdade foi uma palavra direcionada aos reinos de Judá e de Israel há quase 3.000 anos atrás. Mas ela é extremamente atual. E nós precisamos observar o que diz a palavra para que nós não venhamos errar o nosso caminho, mas sim seguirmos em frente segundo aquilo que Deus quer. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12 diz a palavra. Ouça com atenção. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amém? Senhor, fala conosco, Pai. Dá-nos a revelação da palavra, o entendimento, e prepara-nos para enfrentarmos os dias maus, os dias difíceis nos quais nós estamos, ó Deus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós lemos essa palavra, ela é extremamente interessante. À primeira vista parece difícil, às vezes nós não entendemos, porque o Senhor diz através de Amós que aquele povo teria fome e teriam sede, não de água e de pão, mas sim da palavra de Deus. Vale ressaltar que a situação econômica, tanto do reino de Judá quanto de Israel, haja vista que Israel havia sido dividido em dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte, cuja capital era Judá e a outra era Jerusalém. Mas havia dois reis, inclusive, e era naquele tempo os reis Uzias, rei de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel. Amós, ele transitava nessas duas nações e a palavra do Senhor era direcionada àquele povo, mesmo dividido politicamente falando. No entanto, a palavra do Senhor alcançava ambas as nações, haja vista que eles estavam longe, estavam distantes da palavra, distante da vontade do Todo-Poderoso. E quando nós meditamos nessa palavra, meditamos nesse texto, às vezes nós não compreendemos o porquê. Haja vista que havia pão, havia água, não havia problemas sociais mais relevantes. No entanto, eis uma profecia que surge para aquelas nações. Eis uma profecia que veio através de Amós. Amós, amados, ele não era um profeta habitual, ele era, na verdade, pastor de ovelha. Diz a Bíblia que ele era pastor, que era colhedor de sicômoro, enfim, era um homem do campo. Era um homem normal como os demais daquela nação. No entanto, o Senhor levantou-o para que ele fosse a boca do Eterno para aquele povo. E a palavra desse homem, amados, foi muito interessante, já vista que aquelas nações haviam mais uma vez distanciado da presença do Senhor. E o eterno Senhor, já através do profeta, trazia uma palavra para que eles estivessem atentos, para que houvesse um retorno, houvesse uma volta. Tanto Israel quanto Judá sempre desviaram-se da presença do Todo-Poderoso. Eles observavam as nações vizinhas e desejavam ter os mesmos costumes, as mesmas práticas, inclusive eles desejavam um Deus visível, um Deus palpável. Eles queriam algo que pudesse representar Jeová. No entanto, sabemos que o Senhor não nos permite, e não permitia naquela época, nenhum tipo de representação física. Eles olhavam para as nações vizinhas e abraçavam os deuses daquelas nações.
Veja como são as coisas. Um povo separado do Senhor, um povo ao qual Deus abençoou de forma tão grande, de forma tão poderosa, mas eles não conseguiu manter-se fiel à vontade do Senhor. E levanta-se Amós em nome do Senhor e diz para aquele povo: olha, chegará um tempo que vocês terão fome da palavra, terão sede da palavra e não a encontrará. E não a encontrará. Amados, eu quero falar para vocês que esse tempo chegou em Israel. Sim, chegou também em Judá. Eles passaram por momentos difíceis. Eles abraçaram todo tipo de paganismo e desviaram-se da verdadeira palavra do Senhor. Mas o incrível, irmãos, é que esta profecia não ficou restrita a 3.000 anos atrás. É uma profecia que atravessou os séculos, na verdade atravessou milênios, chegou aos nossos dias e hoje vemos essa profecia sendo uma realidade, se cumprindo diante dos nossos olhos e nos próximos anos, nos próximos 10 anos, 15 anos, se Cristo porventura não voltar, ainda pior será. Haja vista que já é difícil você ouvir, você encontrar, você ouvir a palavra verdadeira de Deus em nossos dias. Nós temos visto, amados, que os cultos hoje também são paganizados. É uma mistura de paganismo com o cristianismo. E quando há esta mistura, quando não é puro, quando não é santo, quando não é separado, o Senhor Deus não aceita. O Senhor, amados, Ele quer que o novilho seja perfeito. Nos dias do Antigo Testamento, quando era usual o sacrifício de um animal pelo povo, a recomendação era que o novilho fosse perfeito. O animal que seria consagrado e sacrificado era preciso que fosse perfeito. Em nossos dias temos visto que o animal, que o cordeiro, que o novilho, enfim, está difícil. Haja vista que são mancos, cegos, aleijados, cheios de problemas. E certamente o Senhor não tem se agradado de muitos cultos que hoje são prestados, entre aspas, a Ele. Amados, é preciso cada dia mais mergulharmos na palavra de Deus para que haja conhecimento no nosso coração. Eu sei, irmãos, que nosso coração ele bate forte por aquilo que é palpável. Nós muitas vezes somos levados pela aparente verdade que hoje é pregada por aí. Temos visto tantos sinais, tantos milagres, que o nosso coração às vezes fica inclinado a querer os mesmos milagres, os mesmos sinais. E aqueles que não conhecem a Deus de fato, cujo conhecimento da palavra é superficial e infelizmente hoje as pessoas conhecem muito pouco a palavra de Deus. O conhecimento da palavra é extremamente superficial, haja vista que ler a Bíblia tornou-se cansativo, não é mais agradável e, infelizmente, com essa mídia ampla que nós temos, envolve as pessoas, toma o tempo das pessoas e a Bíblia fica em segundo plano. Eis aí, amados, a busca por um culto que seja agradável ao coração. Não um culto direcionado verdadeiramente ao Senhor, mas que possa satisfazer os anseios do coração, os anseios da carne das pessoas. E eis a proliferação de um culto no qual Jesus não é o centro. E a cada dia, irmãos, cresce. As igrejas deixam-se levar por esta situação, até porque é difícil você olhar para uma igreja vazia, você olhar para os bancos de uma igreja e ver um grupo tão pequeno de pessoas. Coração velho, enganoso e, claro, insuflado pelos espíritos ruins das trevas. Eles falam o seguinte: olha, faz tal movimento que vai dar certo. Faz isso que as pessoas querem. Faça dessa forma e vai funcionar. E quando as pessoas ouvem aquilo que é soprado nos ouvidos pelos espíritos malignos, que se possível enganaria os próprios eleitos, quando
ouve-se estes espíritos, eis um culto mesclado, e o Senhor nele não está. E, lamentavelmente, nós temos visto isto em nossos dias. Século 21 chegou, estamos no ano 2022 e quase acabando. O tempo passa tão rápido, voa, e vemos que a cada dia fica mais difícil cultuar o nosso Senhor e Salvador. Quero chamá-los a atenção para o versículo 11, Amós capítulo 8. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, quando você conhece de fato a palavra, quando as pessoas não conhecem a Bíblia, tudo é aceitável. Tudo é aceitável. Se você diz para uma pessoa que nunca experimentou o azedo e você fala para esta pessoa, olha, isso aqui é doce, ela há de experimentar, há de sentir o sabor azedo, mas ela há de entender que aquilo é doce, porque esta foi a orientação que ela recebeu, e vice-versa. Ah, isso aqui é amargo. E ela experimenta o doce e acha que o doce é amargo. Entendeu? Na verdade, amados, tudo isso é fruto da ignorância. Se as pessoas não conhecem, não têm fundamentos, como seguir verdadeiramente a vontade do Senhor? E, infelizmente, é esta a realidade que nós temos visto nesses últimos tempos. Nós temos visto que a palavra de Deus está sempre sendo manipulada por aqueles que são levantados como falsos profetas, para enganar as pessoas de boa fé. Até que elas vão de boa fé, porque elas acreditam naquilo que ouvem, acreditam naquilo que é falado na mídia e vão em busca daquela situação em detrimento de fato de louvar, de adorar, de glorificar, de exaltar, de honrar o Todo-Poderoso. Porque elas estão interessadas num Deus que pode dar, que pode suprir as suas necessidades, que pode curá-las, que pode renová-las, que pode encher a sua casa de bens, encher a sua vida de bens materiais. As pessoas querem isto. Mas por que buscam isto? Porque é ensinado que o Senhor age desta forma. E até mesmo as igrejas que eram mais tradicionais, que eram mais fiéis à palavra de Deus, elas têm se vendido às trevas. E é difícil, amados, é difícil você encontrar uma igreja que esteja amparada na Bíblia, mas sempre estão oferecendo algo extra, porque é o extra que move o coração das pessoas, é o extra que chama a atenção das pessoas, é o extra que traz as pessoas para a igreja. Nós não precisamos de extras, haja vista que é o Espírito de Deus que deve mover no seio da igreja. É o Espírito Santo de Deus. Nós temos visto, irmãos, que nunca houve uma abundância tão grande da palavra de Deus. A palavra do Senhor você a ouve em todos os lugares. Se você abre a internet, provavelmente naqueles videozinhos que são indicados, aparecerá a palavra de Deus. Se você liga um rádio, eis a palavra. Se você vai para a televisão, eis a palavra. Enfim, a palavra de Deus está por aí. Mas a aplicação da palavra está sendo distorcida. Eis o grande problema. Eis o grande problema. Nos dias de Israel, eles eram cientes, eles tinham todas as informações necessárias para seguir Jeová da forma que deveria ser. Tinha os profetas, tinha a lei, tinha toda uma orientação, no entanto, eles abraçavam o paganismo, porque aquilo satisfazia os seus corações. Não era preciso fazer muita coisa, apenas buscar e receber. Infelizmente, é isso que nós temos visto nesses últimos tempos. As pessoas buscam e recebem. Buscam e recebem. Recebem o contentamento, mesmo que superficial, mesmo que passageiro, mas são enganadas. Elas são levadas a entender que ali foi uma amostra, mas se aprofundar-se mais há de receber. E vão descendo e vão distanciando-se da presença do Todo-Poderoso. E eis aí, irmãos, onde está a fome da palavra em nossos dias.
Olha, irmãos, não é fácil. Está muito difícil congregar. Tempos atrás, uma irmã entrou em contato comigo e disse: pastor, eu não consigo congregar. Na minha cidade há muitas igrejas, mas como eu conheço a palavra, quando eu vou a uma igreja e vejo o que está acontecendo dentro, eu não consigo ficar. Eu não consigo concordar com essas situações. Quando conhecemos a palavra do Senhor, irmãos, nós temos os argumentos dados pelo Espírito de Deus para não concordarmos com o paganismo, com o mundanismo que está sendo inseridos no culto. Esta é a verdade. E nós temos que vigiar atentamente todas estas coisas, porque os dias estão ficando cada dia mais complicados. Os dias estão difíceis e cultuar o Todo-Poderoso cada dia mais difícil também. Está muito, mas muito raro encontrar um povo que queira pagar o preço pelo grupo pequeno, mas serem fiéis à palavra do Senhor, custe o que custar. É difícil, irmãos, não é fácil. É muito gostoso para um pastor, muito gostoso para o sacerdócio, olhar uma igreja e vê-la repleta de pessoas. Ei, benção. Mas necessário é analisar o que é que está sendo pregado. Ah, mas pastor, fala-se em nome de Jesus. Prega-se o nome de Cristo. Irmãos, eu nunca vi um curandeiro, uma religião não cristã, curar a não ser em nome de Jesus. Se você vai nesses caras que curam aí, que fazem milagres, você sabe que não são de Cristo, mas eles atribuem aquilo a um espírito iluminado, a Deus. Veja como são as coisas. Sempre atribui a um espírito iluminado, atribui ao Senhor. Sempre é assim. Nós precisamos estar atentos à palavra e nos deixar mover por ela. Isaías capítulo 30, versículos 10 e 11. Isaías, ele veio um pouco depois de Amós. Ele profetizou em Israel entre os anos de 740 até o ano 700 a.C. Ele teve um ministério de aproximadamente 40 anos em Israel. E ouça o que diz Isaías, também há quase 3.000 anos atrás, há mais de 2.700 anos atrás. Veja, eles dizem aos videntes profetas: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, e não nos faleis mais do Santo de Israel. Olha que ponto chegou Israel. Olha que ponto, amados. Esse texto chama-nos a atenção para uma situação que é semelhante aos dias atuais, em que você vai às igrejas, está cheio de videntes e as suas revelações, eles revelam o número de CPF, revela teu endereço, revela se você é do bem, se é do mal, eles revelam tudo. E o povo vibra com isso. Não tem nada a ver com o reino de Deus, mas vibram com isso. E ainda, os profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Amados, dificilmente você encontra um profeta apontando o dedo para alguém e mandando-o consertar-se. Dificilmente. São raros. Porque o que é profetizado hoje é aquilo que o povo quer ouvir. Eis que eu vejo uma chave, e nessa chave tem um chaveiro preto. É meio que lógico, chaveiro preto você tem no bolso. Essa pessoa, essa chave, o Senhor me disse que é a chave de uma casa. Aí a pessoa: oh, sou eu. Se manifesta. Aí o profeta aponta: é você. Amados, as pessoas querem ouvir sobre bênçãos. Sobre bênçãos.
Se nós começarmos a profetizar bênçãos sobre a vida das pessoas, você vai casar, você vai ficar rico, você será um empresário bem-sucedido, você terá um carro novo, eis que eu vejo uma carruagem de fogo na tua frente. É teu carro novo, o Senhor me diz que é teu carro novo. E todo mundo, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus, aleluias. Porque o culto tornou-se esse circo que envolve as pessoas. Na verdade, é um entretenimento e as pessoas saem da igreja vibrando com aquilo. E até deixam uma oferta substancial, porque também são levados a deixarem dinheiro na igreja. E levarem para suas casas algum objetinho para representar a presença de Deus, representar a presença do Espírito Santo, representar a tua bênção, mais uma vez ferindo a palavra do Senhor. Não te enganes, esses objetos que são vendidos nas igrejas não estão de acordo com a palavra do Senhor, não estão. Tudo isso, amados, fere a palavra. E aquilo que Amós diz, terão fome da palavra de Deus. Está difícil congregar, mais difícil edificar. Está difícil encontrar um povo fiel, um remanescente verdadeiro de Deus. E há de ficar mais difícil ainda, amados. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, diz a palavra: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Olha só, é Paulo escrevendo a Timóteo há aproximadamente 2000 anos atrás. Veja, pois Timóteo, há de chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Quando nós começamos a falar a palavra de Deus aqui, as pessoas dizem: duro é este discurso, quem pode ouvi-lo? E falaram isso também há 2000 anos atrás. E falam hoje para aqueles que falam de fato a palavra de Deus. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos, aquilo que o coração quer, e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Parece a igreja de hoje? Parece ou não? Não é assim? Amados, essa palavra foi proferida pelo apóstolo Paulo a Timóteo há 2000 anos atrás. Amós falava a mesma coisa há 3000 anos atrás. Isaías também, por volta de 3000 anos atrás. E a palavra se cumpre. E a igreja, por incrível que pareça, não aprendeu com a palavra. E as pessoas estão sendo enganadas, estão sendo levadas pelo caminho largo, porque essas igrejas que não pregam a palavra também não exigem e não falam de santidade, não falam de pecado, não falam de compromisso com Deus, porque são temas que desagradam as pessoas. Irmãos, é tempo de valorizarmos a palavra de Deus. É tempo de valorizarmos. A Missão Vivos tem esse objetivo. Quando nós começamos essa obra há 20 anos atrás, o que Deus colocou no coração era que fôssemos um oásis. Olha que 20 anos atrás não era tal qual hoje. As heresias pregadas, mas já estavam na moda. Já estavam há 20 anos atrás. E o Senhor disse: faça o site, mas prega a palavra viva. Prega a palavra viva. E nós procuramos ser um oásis no decorrer desses últimos tempos. E nesse tempo mais recente, como igreja, um oásis para pregarmos a palavra viva, a água viva do nosso amado Jesus. Irmãos, eis o tempo da fome, eis o tempo da sede da palavra de Deus. Se você de fato ama o Todo-Poderoso, se você conhece a palavra, certamente você não será concordante com as heresias que são pregadas. Ah, pastor, é apenas
é apenas um ponto que desvia-se da palavra. Apenas um ponto. Irmãos, o Senhor exige que sejamos santos em todos os aspectos, e a palavra pregada, na sua totalidade, precisa estar de acordo com a Bíblia. Nós não podemos desviar nenhuma vírgula sequer. Em Apocalipse diz a respeito de quem acrescenta e de quem tira. E isso aplica-se à igreja de hoje, que tem acrescentado e tirado. Acrescentado os extras que agradam as pessoas e tirado a verdade do Senhor que desagradam as pessoas. Eis a realidade. Queridos, nós temos uma necessidade urgente. A necessidade de lermos a palavra, de conhecermos a palavra. Nós temos visto que os líderes do tempo de Amós desviaram-se do caminho do Senhor. Eles foram infiéis, abraçaram o paganismo. Eles ouviram a palavra, mesmo assim não a valorizou. Nós temos visto que a palavra tem sido pregada, mas poucos valorizam a Bíblia. Poucos valorizam a palavra verdadeira de Deus. Porque, irmãos, o que tem acontecido nesses últimos tempos é uma indiferença com aquilo que é de Deus. Nós temos olhado, nós temos observado a palavra e não damos o valor devido a ela. O Senhor diz que é preciso conhecermos, comermos, nos enchermos com a Bíblia, nos enchermos com a palavra de Deus. E vemos que raramente lemos a palavra. Por desencargo de consciência, lemos um versículo, 2 versículos. Mas como é que terei conhecimento verdadeiro de Deus com tão pouca informação? Como é que eu darei ao Espírito Santo argumentos para trazer através da minha boca a manifestação da palavra de Deus? Se eu não tenho no meu estoque, dentro do meu coração, dentro da mente, a palavra de Deus, eu serei uma vítima extremamente fácil do evangelho falso. Nós temos que estar muito atentos a esta verdade, porque os dias não são fáceis, os dias são complicados. Veja o que disse Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você já parou para meditar nesse texto bíblico? Ele é poético, não é verdade? É legal de se ouvir, legal, não só de pão, mas da palavra de Deus. Mas o que é que significa isso? Irmãos, Jesus estava falando para aqueles que ouviam o seguinte: é preciso colocar a palavra em primeiro lugar. Este não só de pão viverá o homem, entenda como tudo aquilo que ocupa a tua vida. Tudo aquilo que você faz no decorrer da tua existência. Não só destas coisas, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vê a importância. Ou seja, trabalhar é necessário? Sim, é necessário. A família é importante? Sim, com certeza é importante. Termos e possuirmos recursos financeiros é necessário? Sim. Enfim, todas essas coisas são boas e necessárias, no entanto, nós temos que entender que toda palavra que procede da boca de Deus, ela é mais importante. Ela é mais preciosa. E se nós permitíssemos que essa palavra tornasse uma verdade, de fato na nossa vida, nós seríamos totalmente aplicados ao Senhor. Totalmente envolvidos com a vontade do Eterno em todos os aspectos. E este é o conselho do Senhor. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é que enche a tua mente? Enche o teu coração? Enche o teu dia? Será que de fato você está cheio da palavra? Está vivendo da palavra de Deus? Será que ela é um alimento importante, necessário no teu dia a dia?
O que é mais importante para você, o trabalho ou fazer a vontade do Eterno? O que é mais importante, observar os ensinamentos do Eterno e praticá-los ou deixar-se levar? São situações, amados, que nós não podemos perder de vista. Nós não podemos perder de vista, porque o Senhor exige que tenhamos esse compromisso com Ele. E veja o que disse Jesus a Marta. Veja, Jesus estava na casa de Marta e Maria, também de Lázaro. E eis ali, amados, a Marta trabalhando, correndo, arrumando a casa, lavando as louças, preparando o almoço para Jesus, o jantar, o alimento, enfim. A Marta envolvida com toda aquela situação do lar, querendo oferecer a Jesus um conforto, talvez, um lugar acolhedor. E ela olha para Maria, e Maria está diante de Jesus. Essa Maria não é a mãe de Jesus, mas a Maria, a irmã de Marta. E ela está diante de Jesus, ouvindo a Jesus, deixando-se encher pelas palavras de Cristo. Ouçam, Lucas 10, versículos 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja, amados, isso dá-nos a entender o seguinte, que nós não podemos nos deixar envolver em demasia pelas coisas desta terra, mas é preciso estarmos a exemplo de Maria, aos pés de Cristo Jesus, ouvindo a palavra e deixando-nos guiar pela palavra. Se nós não fizermos assim, não conseguiremos ficar de pé nesse mundo conturbado, dominado pelas trevas, cujo domínio está nas mãos de Satanás. A Bíblia diz que esse mundo jaz nas mãos do inimigo de nossas almas, ou seja, ele tem um controle, e nós estamos aqui como forasteiros no meio dessa batalha, vencendo dia após dia com Cristo Jesus. No entanto, se nós não olharmos para o Senhor, certamente seremos destruídos. Eis o porquê que Cristo disse: não só de pão viverá o homem, não só das coisas dessa terra, a tua vida, não, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mais à frente, ele diz: Marta, observe o que Maria está fazendo. Ela fez a opção certa, está diante de mim, está deixando-se envolver pela palavra, pelo mover do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, era isto que Jesus estava afirmando a respeito de Maria. Queridos, nós precisamos olhar para esse panorama louco no qual nós estamos inseridos. Vermos que nem tudo que reluz é ouro. Se aplica, não é? Tem um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. Nem todos que chamam por Jesus, e isso é bíblico. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, Senhor, em teu nome curamos. Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso. Senhor, Senhor, fizemos aquilo. O Senhor dirá a estes: não vos conheço, apartai-vos de mim para a perdição eterna. São exatamente estes que carregam sobre si o nome de Cristo, Igreja de Cristo, mas oferecem uma comida estragada, uma água podre, que não alimenta, que não mata a sede. Eles oferecem àqueles que estão ali aquilo que eles querem ouvir, aquilo que eles querem ouvir. Ainda, irmãos, há uma necessidade urgente de conhecermos a palavra para não nos deixar nos enganar pelos espíritos malignos. E a igreja, ela precisa ser fiel e fortalecida. A igreja do Senhor, irmãos, ela precisa ser fiel e fortalecida. O remanescente de Deus, o remanescente, aquele grupo pequeno que persevera na palavra,
Aquele grupo pequeno que continua firme, meio que na contramão de tudo. Meio que na contramão, literalmente. Esta precisa, irmãos, buscar ainda mais a presença do Senhor, para que não venham desejar o mundo, desejar o caminho errado, desejar os ídolos que hoje estão cultuados nas igrejas. A igreja que quer crescer no Senhor precisa conhecer a Bíblia, ser uma igreja de oração, uma igreja de jejum, que fale de Cristo Jesus, uma igreja missionária, que leve a verdadeira palavra de Deus, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, mas pregam a palavra, e cuja pregação esteja de acordo com os princípios imutáveis de Deus, os princípios que não serão atualizados, porque a palavra do Eterno é imutável, ela não precisa passar por atualizações jamais. O Senhor é completo, irmãos. E nós, como igreja fiel, uma igreja forte no Senhor, temos que fazer a nossa parte dia após dia, que a cada dia mais nos firmarmos no alicerce verdadeiro que é Cristo Jesus, para que assim possamos seguir em frente, não copiando o que este mundo tem a oferecer, o que este mundo gospel tem a oferecer, o que esse mundo evangélico tem a oferecer, o que esse mundo cristão tem a oferecer. Nós não precisamos copiar aquilo que eles têm como exemplos, mas precisamos copiar sim os exemplos que estão na palavra e vivenciá-los no nosso dia a dia. Eis a fonte sem erros. A palavra de Deus é a fonte verdadeira. Amém? Irmãos, está difícil congregar hoje. E eu creio que se Cristo não voltar nesses próximos 10, 15 anos, será quase impossível nós encontrarmos um povo fiel às Sagradas Escrituras. Será quase impossível. Quase, porque sempre o Senhor tem o seu remanescente, tem aqueles que são fiéis, com certeza. Mas nós temos que vigiar bastante e não nos deixarmos envolver pelas artimanhas do maligno. E para finalizar esta palavra, as artimanhas do maligno, ela tem cara de verdade, tem cheiro de verdade, tem mover de verdade, tem sinais de verdade. E, se possível, enganaria os eleitos exatamente por essas qualidades. No entanto, o alicerce, a rocha verdadeira sobre a qual estão construídos, sobre o qual estão edificados, não é Jesus Cristo. E se não é Jesus Cristo, não serve para nada. Amém? Estejamos atentos, porque o tempo da fome da palavra de Deus é hoje. O tempo chegou. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela revelação da palavra. Quero clamar que tu venhas falar conosco cada dia, Senhor, para que nós possamos viver a tua verdade a cada instante, a cada minuto. Prepara-nos, ó Deus, para que nós possamos ser fiéis, cheios do teu Espírito. Pessoas que têm o prazer em ouvir a palavra, em viver a palavra. Ó Deus, viver os teus princípios verdadeiramente. Senhor, desperta essa igreja, desperta sobre a face da terra os teus, Pai, para que possam acordar para viver aquilo que tu queres, para que seja o remanescente nesses últimos tempos. Deus, eu quero declarar a tua bênção sobre nossas vidas, sobre esses que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1092.